Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. E aí ele tem esse controle sobre si mesmo. E isso falamos na questão de se afastar do mal. Que a pessoa deve se afastar do mal todo momento. Agora a gente vai para o Basetov, para fazer o bem. Como funciona quando a pessoa deve fazer o bem? Quer dizer, não pecar uma mitzvah passiva, mas sim em relação a uma mitzvah ativa. Então, o Tânia diz que a pessoa, usando esse amor que ele tem dentro, ele tem força para se fortalecer como um leão para lutar contra o Yetzer Hara. O que o Yetzer Hara quer? Quando a pessoa vai fazer uma mitzvah, o Yetzer Hara derruba ela. Precisa mesmo? Será? Tem certeza? Agora? Tem que ser agora? E o Yetzer Hara usa, se vocês vão lembrar lá do comecinho, existem os 4 elementos, fogo, água, ar e terra. E o Yetzer Hara usa a força da terra para derrubar a pessoa. A preguiça em fazer algo positivo vem do elemento inferior, que é a terra, que está embaixo, que derruba, deixa a pessoa pesada. Se a gente lê no Shulchan Aruch, logo no começo, no início do Shulchan Aruch, o que o Shulchan Aruch diz? Você deve ser forte como um leão, e valente, etc., para não cair perante as zombarias dos outros, para se levantar da cama, também tem que ser como um leão. Por quê? Porque na cama, quando a gente está deitado, o Yetzer Hara sempre tem argumento. Quando está calor, porque o dia amanheceu mais cedo, você dormiu pouco. Quando está frio, você dormiu, está quentinho aqui. O nosso maior inimigo é o travesseiro. É o primeiro inimigo do dia, é aquele que a gente tem que vencer com mais força. Então a Halachá diz que a pessoa tem que se fortalecer como um leão. O leão, o que ele tem? Ele é valente, ele não tem medo. O leão não é o animal mais forte. Não é. O leão em briga de animais ferozes ele pode perder, mas ele é valente. Ele tem uma força muito grande. Então é isso que a gente tem que ter. Essa ousadia de repente se levantar contra o Yetzer Hara. Então o Yetzer Hara começa a atrasar a pessoa. E em todas as mitzvot que são difíceis, o Yetzer Hara começa a pôr obstáculos. Não, mas isso é difícil. A pessoa deve fazer o contrário, ela deve ser mais ágil. A gente aprende do Amalek. Amalek, o primeiro povo que guerreou contra o povo judeu. O que eles queriam era exterminar o povo judeu. Hoje em dia, sim. Haman, sim, de Purim. Chegando Purim daqui a 2 semanas. É verdade que eles querem destruir, mas o principal não era a destruição do povo judeu. O principal era esfriar o povo judeu. Eles queriam, o povo judeu saiu do Egito, somos poderosos, Hashem ajudou, 10 pragas e o mar se abriu. A gente vai receber a Torá. Vem Amalek e fala, calma, menos. O Yetzer Hara, o pior Yetzer Hara, não é aquele que fala não faça a mitzvah, é menos. O que você está se achando? É Porto Filho, grande coisa. Isso é terrível. Porque você estava animado por uma coisa. Eu vou fazer um donativo enorme para você. Precisa mesmo. Em todas as mitzvot ativas, é isso que Yetzer Hara faz. Amalek é a mesma numerologia de Safek, de dúvida. Amalek não te fala não. Ele te fala, será? Anda com uma cara de desprezo. Você tem certeza? Então, como a pessoa batalha contra isso? Se alguém vem, eu falo, eu amo minha família. A pessoa chega, será? Como que eu vou responder? Claro que sim. Tá mexendo, né? Vou calar a boca do indivíduo. Não vou ter dúvidas. Porque é isso que o Amalek faz. Ele põe aquele pontinho de interrogação. Então, o certo é responder assim, claro, com zrizut,
com rapidez, que a gente lê todo dia de manhã sobre a Kedat Yitzhak, que o Avraham recebeu a ordem de sacrificar seu filho Yitzhak no Monte Moriá. E por que a gente lê isso todos os dias? Tem várias explicações. Uma, para mostrar como ele estava disposto a entregar a vida para Deus. E é verdade. É uma razão válida. Tem essa discussão no Talmud. Qual é o motivo da gente ler isso todos os dias? Porque ele esteve disposto a entregar a vida, porque ele esteve disposto a entregar a sua missão. Uma das opiniões diz, se não me engano é a principal, porque ele foi rápido. Ele foi com alegria fazer o que Deus mandou. O Avraham, quando ele recebeu a ordem de sacrificar o filho, Deus não falou, faça isso amanhã. Não. Deus falou, vai sacrificar. Ele podia falar, peraí, deixa ele acabar a faculdade, vai ser doutor. Podia enrolar um pouquinho. Não, ele é uma jovem criança de 37 anos. Ainda mora na casa dos pais. Deixa ele casar e ter um filho para continuar. Avraham foi zariz, foi rápido. Isso é a solução contra o Yetzirará. Yetzirará começa a pôr dúvidas. Será que hoje eu vou pôr tefilin ou não? Você não tem tempo para lidar com isso. Vamos dizer que você ganhou na loteria. Está com bilhete premiado. E aí, você está animado para ir buscar. Põe qualquer um na tua frente. Fala, não, será? Você tem certeza que quer conferir de novo? Hoje não é um dia. Hoje está muito quente, está muito frio. Chegou o aviso da Defesa Civil que está chovendo. Eu quero saber, eu vou lá buscar meu prêmio. É a mesma coisa quando a pessoa tem uma mitzvah para fazer. Qualquer será é inválido. Tanto vindo de forma exterior, de alguém falando, como de dentro. Nosso Yitzhará é o nosso Amalek. E as dúvidas que a pessoa tem naturalmente? Como é que fica isso? Dúvida? Ele pode estar certo do que vai fazer. Vai agir com energia. Mas o ser humano, às vezes, tem dúvida para tomar uma decisão. Boa pergunta, Moshe. A diferença é, você falou, ele tem dúvida, mas tem energia. Então não é... Existem dois tipos de dúvida. Existe a dúvida que derruba. Existe a dúvida que constrói. A gente ensina as crianças desde pequenininhos a perguntarem. Como começa o Seder de Pesach? Perguntem. Sim. Tem que incentivar a criança a perguntar. Perguntas construtivas. Se o Moshe vem, eu vou me vestir agora de Amalek, de Yetzirará, com licença. Vocês não vão nem me reconhecer. Moshe vem e fala, vou pôr o tefilim. Aí o Amalek fala, precisa mesmo, Moshe? Sério? Pior ainda. Legal. Calma. Esse é o Amalek. Precisa, Moshe? Você já não pôs on? Vai por amanhã. Tá bom, vai. Legal. O Moshe vai pôr o tefilim, mas ele vai estar desanimado. Agora o outro, eu vou fazer perguntas também. O Moshe chega, vou pôr o tefilim. Legal, Moshe, quando você vai pôr? Como? Eu não estou te derrubando, eu estou fazendo você pensar mais ainda como você vai fazer tua mitzvah. Não estou colocando em xeque. Sabe, xadrez? Em xeque não é xeque-mate ainda. Mas o xeque já te deixa, poxa, não gostei disso. Não tem problema ter dúvidas. Acho que eu já contei a história uma vez de um filho que estava saindo um pouco do caminho da Torá. Chegou para o pai, que era um grande rabino, e fez uma pergunta para o pai. O pai falou, boa pergunta, eu vou pensar nisso. Pensou 1, 2, 3 dias depois, o pai chamou o filho. O filho, a tua resposta é tal. Esse filho, quando escutou a resposta, falou, mas pai, obrigado. É uma resposta muito básica. Tipo, não tem inovação, não tem... Ok, boa resposta, não tem nada demais. O senhor não podia ter me respondido na hora que eu perguntei? Aí o pai falou, sim. Eu podia ter te respondido. Mas o que eu quis te ensinar agora é que não tem problema nenhum ser um bom judeu com dúvidas. Não tem problema ter perguntas. Só não pode ter dúvidas que esfriam a pessoa. Que deixam ela para baixo. Isso não só no plano da Torá, de cumprir mitzvah. Tudo. Você tem um projeto. Existe gente que tem um projeto e ele começa a perguntar como ele vai aplicar. Existe gente que tem um projeto e a única coisa que ele faz é pôr dúvidas de problemas. Mas talvez não vai dar certo. Esse talvez já quebrou a pessoa.
esse talvez já derruba. E, era uma ideia fantástica, e daí? Você já está frio. Talvez você vai até concretizar, mas não com o mesmo ímpeto. E logo, se você não está tão animado, a tendência é aquilo falir. Então, não tem problema o judeu ter dúvidas. É positivo. Isso é Guemará. Guemará é o Talmud. É você estudar e ter perguntas o tempo todo. Só que são perguntas, todas elas construtivas. Então, quando a pessoa tem uma boa ideia, ele vai fazer uma mitzvah, vai com rapidez, com energia, com força. Não deixa o Yetzer Hara te derrubar. E aqui, o Tânia, ele traz 3 exemplos. É escrito que o mundo se mantém sobre a Torá, Avodá e Gemilut Chassadim. O estudo da Torá, o serviço a Deus, que é a reza, e Gemilut Chassadim, fazer bondade, caridade e boas ações para os outros. Então aqui o Alter Rebbe vai trazer os 3 exemplos. Por exemplo, para se esforçar na Torá, a pessoa tem força. Estudar a Torá é difícil, pessoal. Não vou falar que é sempre fácil. O estudo de Torá, vimos que é um dos pecados que as pessoas cometem diariamente, que é Bitul Torá, não estudar. A pessoa tem que dominar o Yetzer Hara dele, falar para o Yetzer Hara dele, fica quieto, deixa eu estudar. E não só estudar, tem que ser Beyun. Beyun quer dizer com profundidade. E aí, claro, depende do nível de cada um. Mas convenhamos, uma pessoa que pode estudar Zohar, Kabbalah e a Guemará, o Talmud, ele pegar um livro em português como o estudo dele, não condiz. Isso é Bitul Torá, ele está deixando de estudar a Torá no nível dele. O tempo ele está estudando. Ele está estudando o tempo todo. Mas no nível dele ele podia mais. É que nem alguém que sabe mexer com diamantes e fabricar pão. Pão é muito importante. Mas para o nível de alguém que mexe com diamantes, ele tinha que estar mexendo com diamantes. Isso, claro, um paralelo. Então, a Casa Shalom, o Gagá aqui já me olhou assim, como assim? Estudar uma coisa importante? Não. Por que você está estudando isso em português? Você já estudou Guemará, que você consegue, e você quer dar uma relaxada. Cabeça, pega um livro em português. Você vai me falar que você que estuda Guemará vai passar o dia lendo livro em português, eu quero dizer, não estou falando a Guemará traduzida, estou falando livros muito básicos. Agora, uma pessoa que não sabe nada de Torá, escolha, toma, estuda. Isso aconteceu muito com Veshinanta, essa revista que a gente tem aqui com estudo diário. Muita gente, não que se opôs, que como você vai se opor a uma coisa que faz muita gente estudar Torá, mas falavam, numa yeshiva, um aluno de yeshiva não deve usar esse tipo de facilitador, porque ele está no nível de ficar abrindo os livros, abrir o livro, cheio de folha, ficar virando, procurando lá, estudando, se aprofundando, porque o Veshinanta também ele tem o quê? A semana, não tem para trás, para frente, então não dá para você se aprofundar da mesma forma. Agora você pega alguém que sem isso não vai estudar nada, cara, isso aqui é Torá do Sinai, tá ótimo. Então, claro, tudo de acordo com o nível. Agora, a pessoa tem que se fortalecer e não se contentar com menos do que ele realmente pode. Isso é em qualidade e em quantidade. Na boca dele, quando ele vai estudar a Torá, que a boca não pare de estudar. O estudo da Torá, já falamos que tem a ver com mover os lábios. Essa é a ação do estudo da Torá. Então, a pessoa está estudando, recitar. Mas o Yetzer Hara, eu vou ser honesto com vocês. Eu passei por isso hoje. Eu estava lendo isso aqui, estava lendo com os olhos, e aí eu vi, tem que mexer os lábios, é verdade, a gente esquece de vez em quando. Mas meu Yetzer Hara na hora falou, não, você está correndo, preparar uma aula, não. Precisa, olha como o Yetzer Hara é esperto. Ele vem com bons argumentos. Se ele fosse um tonto de verdade, ninguém ia escutar ele nunca. Mas então, é a gente mesmo. Sim, somos uma parte de nós. Não, vocês vão se surpreender com os próximos capítulos do Tânia. Oi, como vamos ter discussão aqui. Então o que acontece? A pessoa deve estar o tempo todo estudando e na qualidade com a boca. É interessante como o estudo da Torá é tão precioso. Tinha um Rebbe lá, um Rebbe, se eu não me engano, de Belz. Posso estar equivocado, eu li recentemente a história, mas não peguei o nome.
que ele fumava muito cachimbo. Ele fumava muito, estudando, sempre estudando. Como ele parou de fumar? Porque um dia ele estava na sinagoga, né? Naquelas épocas onde podia fumar dentro das casas. Ele estava estudando e aí ele viu um estudante de Torá indo preparar o cachimbo. Ele viu, ele levantou, foi lá preparar, ele continuou estudando. Quando ele levantou os olhos, aquele indivíduo tinha acabado de acender o cachimbo. Aí ele viu, peraí, enquanto ele foi preparar o cachimbo, eu estudei uma folha inteira de Talmud, de Guemará. Falei, isso quer dizer que toda vez que eu preparo meu cachimbo, eu estou deixando de estudar uma folha inteira. Ele nunca mais fumou. Por quê? Porque ele viu o quanto ele perdia desses pouquinhos. Então, a gente consegue alcançar muito se a gente não deixar o Yetzer Hara derrubar, falar, será? Por isso, você já estudou tanto hoje? Oi, vai relaxar. Não falando nada contra relaxar, é importante. Relaxamento é parte do exercício, tanto físico como mental, mas a pessoa tem que ser honesta. Se eu estudei meia hora, estou falando isso de mim, Leif. Se eu estudei meia hora um dia, eu falar que eu estou cansado, eu estou me enganando. Se eu estudei 2 horas, eu estou me enganando. Eu não vou falar quanto eu estudo por dia, tá? Mas você sabe que eu tenho 2 empregos. Mas a verdade é, uma pessoa que estudou em Yeshiva, tem lá suas quase 4 décadas, aguenta estudar mais do que 2 horas por dia. Então a pessoa tem que ser sincera consigo mesma. Sem se esforçar. Não, tem que se esforçar. A gente falou agora há pouco, tem que ter um esforço. Mas sem exageros, né? Sem exagero. Mas tem gente que estudar 10 horas por dia é o natural dele. Lembra quando a gente falou? Antigamente se revisavam 100 vezes o estudo. E aquele que revisava 101 é o verdadeiro servo de Hashem. Bom, continuando aqui, como ele traz um dito dos nossos sábios do Talmud, tratado de Avodah Zarah, Leolam yasim adam atzmo al divri Torah, keshor leol vechachamor lemassor. Sempre uma pessoa deve se colocar para a Torá como um boi para o seu jugo e um jumento para a sua carga. Então, assim como esses animais estão sempre carregando e estão lá, estão firmes, estão trabalhando, assim também uma pessoa deve estudar a Torá. Agora, o segundo exemplo que ele traz de Avodá, da reza, isso é uma coisa que é bem da nossa realidade, dificuldade de se concentrar na reza. É difícil, né? Quantas vezes tivemos aqui os papos falando da dificuldade, ainda assim, saibam vocês que desistir da reza, ou falar, puxa, hoje não está rendendo, isso é coisa do Yetzer Hara. Eu li agora há pouco, tinha um rabino que foi falar com o Rebbe, e ele falou, Rebbe, eu não consigo me concentrar na reza. Não consigo. Primeiro que quando a pessoa fala não consigo, ele já é derrotado. Porque programação neurolinguística, ele já se pôs na situação que ele não consegue. Mas ele falou, Rebbe, não dá, não, minha reza não avança. O Rebbe falou, qual é a tua língua materna? O Rabino falou, inglês. Então, disse o Rebbe, pega um sidur que tem inglês do lado. E quando você sente dificuldade, reza, olha por inglês. Vai falando as palavras em hebraico, mas vai lendo em inglês. Porque é a tua língua natal, tua materna. Por quê? As pessoas são muito fixadas em rezar em hebraico. É importante num certo nível. Mas a pessoa tem que saber que na reza o principal é a conexão dela com Hashem. Então vem Yetzer Hara e fala, ai, Rebid, meu querido judeu, você não está conseguindo rezar, você não tem como prestar atenção. Música dos céus, eu adoro essa melodia. Então, e aí veio os anjos, o Yetzer Hara e fala, você não consegue se concentrar, você não entende nada, não consegue acompanhar o minyan. Eles estão muito rápidos. Lembrem-se, reza a tua conexão com Hashem. Vai no português. Pega um trechinho. Isso é o serviço na reza. E aí ele traz o terceiro exemplo. E assim também no serviço a Deus, que é com din-din. Como, por exemplo, na caridade. Que quando a pessoa vai fazer uma tzedakah, ela sofre uma batalha interna. Quando a pessoa não sofre, é porque ele também não está dando tanta tzedakah.
Ai, ele deu 1 milhão para a sinagoga Amen, Benomar Amen. Ele deu 1 milhão para a construção da sinagoga, sim, mas é Habib. Esse aqui é o Safra plus Klein plus não sei quem é ele. É o maior ricaço do mundo. Para ele não é nada. Tzedakah, eu escutei uma vez, a Tzedakah tem que tocar no bolso. Você tem que sentir que está saindo. Não vamos debater agora todos os detalhes e leis da Tzedakah, tem limite para Tzedakah, mas assim também o que acontece? A pessoa vai dar uma Tzedakah, imediatamente vem o Yetzer Hara esfriar. Então, como você sabe, quando é uma ideia, falamos isso uma vez, quando você sabe que uma ideia é do Yetzer Tov, do bom instinto, ou quando é do mau instinto? Então, do bom instinto é a primeira que você pensa. O mau instinto é aquela que vem te derrubar. Então, por exemplo, você pensou, eu vou dar de tzedakah esse mês, para qualquer instituição, eu vou dar R$200. Vem Yetzer Hara e fala, mas peraí, 180 é múltiplo de Rai, de vida. Acho que vale mais dar 180. Ou, peraí, tudo isso é muito. Então, o Yetzer Hara faz exatamente isso. Você vai dar. Ninguém pode falar que você não deu tzedakah. Mas ele vem com artimanhas para te convencer que menos é mais, né? Que é melhor. Não, você pensou, você estava animado por uma coisa, continua animado com aquilo. E aí o Yetzer Hara também vem e fala, poxa, mas é o teu dinheiro. Como você vai se desfazer do teu dinheiro? E algo interessante, porque o dinheiro é chamado de sangue da pessoa. Por quê? É muito lógico. Com esse dinheiro eu compraria comida que ia se tornar meu sangue. Então a gente fala, poxa, mas tanto assim? Sério? E às vezes pode ver, quando tem algumas campanhas interessantes, as pessoas pensam em valores altos primeiro. Aí deixa o cartão não passar. Não passou porque deu problema na internet, não porque não tinha limite. Não deu probleminha, não passou, sabe o que? Deve ser um sinal, vou dar menos. Isso é o Yetzer Hara. O Yetzer Hara vai falar também, cadê? Deus diz que você deve servi-lo com toda a sua força. Se você vai dar de tzedakah, você vai ter menos força. Argumentos. Tinha um tzadikim que eles davam tudo o que tinham. Tudo. Era o serviço deles. Tinha um tzadikim que eram muito ricos. Eles lidavam com o governo e tudo, então eles precisavam ter uma certa riqueza para poder ter sucesso na missão. Mas tinha outros tzadikim que eles davam tudo. Um deles era o Rebbe de Primishlan, que ele não ficava dinheiro no bolso dele. Era bolso vazado. Tudo ia para os pobres. Uma vez ele não conseguia dormir. Ele deitou, não dormia. Ele falou, vamos buscar na casa. Ele encontrou algumas moedas. Ele falou, por isso. Eu nunca vou dormir tendo dinheiro em casa. Eu preciso dar para os outros. Ele mandou darem aquelas moedas e aí ele dormiu. Claro, tem leis de tzedakah. A pessoa, quem não está no nível do Rebbe Meir, de Primishlan, então se contente com o que a Halachá diz, mas faça de acordo com a Halachá. E domine essa frieza que o Yetzer Hara tenta colocar na pessoa. E a pessoa deve lembrar, de novo o Alter Rebbe diz, coloque no coração que vencer o Yetzer Hara em tudo isso, e até coisas mais difíceis, e fazer o contrário do que o mau instinto quer, é mais fácil do que morrer. Você estava disposto a morrer para não fazer idolatria? Se você estava disposto a morrer, então tenha autocontrole nas outras coisas, que é menos pior do que morrer. E mesmo que ele continua, e mesmo o sofrimento da morte, a pessoa iria receber com amor e com vontade, se assim fosse necessário para não se separar de Hashem. Mesmo por um momento de não se ajoelhar, ele estava disposto. Sendo assim, quando necessário para mitzvot, usa essa energia, não precisa passar por um teste impossível.